conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque glorioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros exclamarão, e de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, igreja. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor está nos falando, né? Que volte para Ele, louvado seja o nome do Senhor. O homem, porque grandes coisas Ele tem um homem. Que o homem venha ter prazer na palavra do Senhor, em fazer o que o Senhor nos ordena fazer, louvado seja o nome do Senhor. Aqui também nos exorta a deixar o mal, o caminho do mal, né? Deixa o homem maligno nos seus pensamentos. Todos nós temos um pouco, irmão, de pensamento que não agrada a Deus, mas que nós venhamos buscar a Deus, porque quanto mais a gente se achega a Ele, a gente pode o encontrar, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele ainda está às portas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ele fala aqui na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, que o caminho dele é maior do que o caminho do homem. Glória E o a Deus. pensamento dele é maior do que o pensamento do homem. Nós temos pensamentos pequenos, irmãos. Deus tem pensamentos grandes para a nossa vida. Deus quer nos ter com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma grande obra na minha vida e na sua vida. Mas muitas vezes a gente, por comodismo, a gente vai deixando o Senhor e não tem força para voltar, porque quanto mais você se afasta, mais a frieza bate, mais aquele que está gostando do seu afastamento vai tomando poder sobre a sua vida. Eu falo isso, igreja, porque eu vivi perdido por muito tempo, distante do meu Senhor. Eu vivi por caminhos tortuosos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vivi em caminho de perdição e morte, mas Deus teve misericórdia na minha vida. Ele me resgatou. Mas enquanto eu vivia afastado, eu achava que era com o meu braço, a força do meu braço, que eu conseguia tudo. Eu achava que era eu que podia sair das armadilhas do adversário para acabar com a minha vida. Aleluia. Mas não, era o Senhor que tinha promessa na minha vida. E Ele conhece todos aqueles que Ele chamou antes de ser formado no ventre da mãe. Cada um de nós temos um chamado, igreja. Sabe? Glória a Deus. Nós somos chamados para vaso de honra, não para vaso de desonra. Nós somos chamados para fazer a diferença aqui na terra. E tem os vasos de desonra também, a gente tem que se atentar para isso. Muitos estão aí, igreja, mas eles não foram chamados, louvado seja o nome pelo Senhor. Nosso papel é que todos se convertam ao Senhor, porque a gente sabe que é bom. Ele fala, vinde comer do que é bom. Para que coisa melhor do que comer da palavra do Senhor?
E viver Aleluia. debaixo das suas potentes mãos, irmão. Quem pode nos atingir? Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor está à nossa frente. Eu falo isso, igreja, porque eu já vi muitos tombar na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor. E o pior de tudo é não ter salvação para sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu agradeço a Deus porque Ele teve misericórdia. Ele me resgatou do charco de lodo ao qual eu vivi. E me chamou para andar num lugar de príncipe, como Ele fala aqui. Para falar do amor de Cristo, igreja. Eu não sou bom não, mas bom é o Senhor que me resgatou. E Ele tem Aleluia. alegria na salvação do homem. A palavra do Senhor nos diz que Deus não tem satisfação na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e se achegue a Ele, porque Ele quer libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes o homem é um coração duro. O homem tem dura cerviz. Ele não se dobra diante do Senhor. E quando chega o momento, irmão, que ele tem que prestar conta a Deus, porque todos nós vamos ter que prestar conta a Deus no momento da morte. E aí o que é que nós temos para apresentar ao Senhor? Se andamos sendo inimigo de Deus. Porque se aqueles que não são amigos de Deus são inimigos de Deus. O Senhor nos fala para a gente não ter amizade com o mundo. A gente tem que falar do mundo, a realidade. E a realidade é o quê? Vinde que o Senhor tem salvação para a sua vida. Mas se permanecer no erro, infelizmente tem morte. E tem um lago de fogo esperando por você. Não está mais em tempo de passar a mão na cabeça, ficar penteando e falar, não, irmão, a palavra do Senhor é reta. Ou você quer a salvação, quer se dobrar a Cristo, ou você quer, quando morrer, você ir para o inferno, infelizmente, que é um lugar que não está preparado para mim nem para você. É um lugar que foi preparado para o diabo, os anjos dele, que são os demônios, e para o falso profeta. Mas para a gente, Deus preparou, foi até falando aqui no início do culto, Deus preparou um lugar lá no céu que está preparado. Desde a ilha de Cristo, quando ele subiu para Deus, Ele já preparou esse lugar para a gente. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente está se deliciando nos prazeres do mundo. E quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, será que a gente continua tendo prazer? Porque eu não tinha prazer. Eu no mundo eu era um cara de destaque, mas quando eu colocava a minha cabeça no travesseiro eu chorava. A minha alma sentia falta do meu Criador. A minha alma chorava, igreja. Eu, quando eu vivi preso, eu via os presidiários tudo louvando dentro da cadeia. Será que Deus não escuta? Mas muitas das vezes o homem sai dali, endurece o coração novamente e volta a fazer tudo pior ainda. Eu agradeço a Deus porque eu aprendi com a lição que o mundo me ensinou. Me voltei para Deus. Eu vivi um período que eu estava à beira da morte. Eu senti o gosto da morte, porque eu achava que o mundo não podia me abater. Eu abri os braços e dizia que eu podia. O Senhor me abateu, colocou em mim uma enfermidade. Eu fiquei à beira da morte durante 25 dias, internado. Os médicos não sabiam que eu tinha, louvado seja Deus. Deus cegou ele para abater o homem, mostrar que o homem é dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes o homem diz, eu posso, eu sou. Nada, igreja. Se Deus não quiser, você pode não botar o pé para fora aqui. O Senhor tomar o seu fôlego de vida, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Precisou isso, eu ser abatido, eu passar por humilhações que um homem, na situação, no status que eu tinha, eu não passaria não, igreja. Para eu reconhecer que eu não sou nada, a não ser o que o Senhor quer que eu seja. Que se não for o fôlego de vida dele, eu deito, durmo e não posso amanhã não levantar. Mas hoje em dia eu tenho certeza onde a minha alma vai estar repousando, igreja. E você nesta noite tem consciência onde a sua alma vai repousar? Se o Senhor requerer a sua vida, porque até a sua vida foi um sopro que Ele deu para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria saber qual homem que consegue prender a respiração por mais de 2 ou 3 minutos. Se ele conseguiu o fôlego de vida, não é de Deus, é dele. Então ele é autossuficiente, ele não é dependente de Deus. Mas nós não conseguimos não, igreja. Até o ar que nós respiramos é Ele que nos dá. Entendeu? O pão é Ele que providencia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu te digo mais.
O melhor de você ter o pão é você ter o pão com Cristo. Porque você tem prazer nas pequenas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu já fui empresário, igreja, mas eu não tinha prazer em nada. Nada satisfazia o meu coração. Eu tinha as melhores comidas, mas eu não comia. Eu era escravo da droga. Eu ficava 3, 4 dias só sustentado pela cocaína e pelo uísque, né? Escravo, até que chegou a enfermidade. E eu realmente tive que me dobrar para Cristo e admitir que Ele é Deus, Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Então, igreja, nesta noite fica com essa palavra. Volta para Cristo enquanto há tempo, porque Ele está às portas. E haverá o dia que terá sede, não de água, e fome não de pão, mas de ouvir isso aqui, ó. A palavra genuína, a palavra de Deus. E não achará. E o homem entrará em desespero, porque dessa terra já